Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 2 de abril, quinta semana do tempo da Quaresma. Vamos refletir juntos o Evangelho de hoje. Evangelho que se encontra em São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é. E isso é tão bonito, isso é tão profundo, isso gasta tanto tempo de teologia, de filosofia, a profundidade do ser. Jesus é. E porque ele é, e porque através dos sacramentos da igreja, começando lá pelo batismo, a gente é inserido nele e só ele é, né? Nós podemos tomar posse disso na nossa vida, que foi o comecinho do Evangelho. João 8,51. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que palavra bonita, que palavra que nos pacifica, que nos anima e nos liberta dos medos do mundo. Jamais verá a morte. E aqui a gente poderia entender: jamais verá a morte no sentido vai para o céu, não vai ver a morte eterna, que é um dos jeitos de se falar inferno, e jamais verá a morte na própria morte. O que é que nós cristãos temos o direito de ver na morte? O fim, o desespero, a tragédia, a falência humana, a injustiça, ou vermos na morte uma Páscoa, uma passagem? Eu acho bonito quando pessoas comunicam o falecimento de outras que são muito tementes a Deus, muito católicos, dizendo assim: nosso irmão fulano, nossa irmã, né, fez a sua Páscoa hoje pela manhã, ontem à noite fez a sua Páscoa, enterro é tal hora. Fez a sua Páscoa. Então, quem crê em Jesus vai no velório e não vê a morte, vê a Páscoa. Claro que isso não nos desumaniza e não nos proíbe, não é, de sentir e chorar. Jesus chorou Lázaro. Mas veja, quem crê em mim jamais verá a morte. É por isso que nós católicos, tranquila, serena e devotamente, temos os nossos crucifixos com o Senhor morto. Porque quando a gente olha para Cristo morto na cruz, a gente vê morte? Não, a gente vê a morte que deu a vida. A gente vê o ressuscitado, que precisou e que passou pela morte. Por isso, meus queridos, o tempo da Quaresma também é tempo da gente tirar de nós todo esse apego e todo esse medo, né? Os apegos que produzem o medo da morte. A gente tem um medo de morrer, né? A gente tem um medo de perder essa vida. Claro que a gente tem que zelar, cuidar. A vida é um dom que só Deus dá, só Deus tira. Isso não está no nosso poder. Mas veja, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Por que tanta depressão? Por que tanto desânimo? Por que tanto pânico? Por que tanto sentimento de morte? Eu não quero ser simplista na resposta nem na proposta, nem tenho esse direito. Mas veja, meus queridos, quanto mais a nossa cabeça, os nossos valores, os nossos sentimentos e a nossa compreensão é evangelizado e evangelizada pela palavra, quanto mais a gente consegue guardar, reter a palavra na inteligência, no coração, quanto mais a palavra está aqui guardada dentro de mim, porque é um perigo. Às vezes a gente escuta a palavra e acha o padre, o pregador maravilhoso, dali 5 minutos essa palavra parece que não ficou ali dentro. A palavra tem que estar dentro de nós, como uma vacina.
para todo e qualquer vírus que entre. Está lá a vacina, está lá a palavra, que já me vacinou do desespero, das compreensões equivocadas sobre a vida, sobre o sofrimento humano, sobre tudo. Então é preciso guardar a palavra, na inteligência, por isso que eu tenho brincado, mas é verdade. Esse verde Palmeiras aqui, ele é poderoso numa Bíblia. Você aprender a grifar a sua Bíblia, para quando você abrir, era João 8, que 7, não sei, vem no olho, essas palavras de vida. Então, começa na cabeça, na memória. É importante, sim, muito importante, memorizar a palavra de Deus. Depois, rezar a palavra. Você que me escuta aqui todos os dias, eu agradeço e é muito bom escutar uma pregação, uma meditação sobre a palavra de Deus. Mas depois você tem que pegar esse texto sozinho, uma vez que você já ouviu, já entendeu os contextos, né? A catequese, às vezes eu faço uma homilia mais catequética, às vezes um pouco mais de anúncio, seja como for, já desanuviou. Senta aí depois 10 minutinhos, acha a citação, abre a tua Bíblia, grifa e reza o que você entendeu. Senhor Deus, eu quero guardar a tua palavra. Eu tenho visto morte, tenho tido medo da morte. Senhor, eu não esqueci ainda a morte. E você vai rezando a palavra, né? Jesus disse ali, quem me glorifica é meu Pai. Quantas pessoas perdendo o céu, perdendo a paz para serem glorificados. Quem nos glorifica é o Pai. E aí então, antes que Abraão existisse, Jesus disse, eu sou. Esse eu sou aqui é o Javé, o Yavé lá do Antigo Testamento. Antes que Abraão existisse, eu sou Deus, Jesus é Deus e nós existimos nele. Portanto, irmãos e irmãs, se antes que Abraão existisse, Jesus já era, antes do coronavírus, antes da dengue, antes do desemprego, antes do câncer, depois da cura, das vitórias, do sucesso, que tudo se apaziguar, só Jesus é. Estejamos no Senhor, sejamos fiéis a Ele, guardemos a palavra, peçamos à Virgem Maria e aos nossos santos de devoção a graça de retermos, de guardarmos a palavra que nos protege, que nos anima, nos alegra e que nos leva para o céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.